Você sabe por que o Homem-Aranha faz assim quando ele vai lançar teia? Se você não sabe, eu vou explicar nesse vídeo. Saiu o filme novo do Homem-Aranha e, enquanto eu tô gravando esse vídeo, eu ainda não assisti. Mas quando esse vídeo for lançado, provavelmente eu já vou ter assistido. Então você pode falar o que você quiser nos comentários, mas eu não tô aqui pra falar sobre o filme novo do Homem-Aranha, e sim sobre o Homem-Aranha, porque eu sou muito fã do Homem-Aranha. E se você ficar nesse vídeo, você vai entender uma coisa que você talvez nunca tenha parado pra pensar sobre o Homem-Aranha. Ou você parou pra pensar e não chegou a conclusão alguma, que é por que ele faz assim quando ele vai lançar teia, por que ele faz esse sinal, o que quer dizer isso aqui, isso é uma coisa cabulosa, isso é uma coisa sinistra. Eu sei, você talvez não saiba, mas você vai descobrir, é só ficar aqui. Olá, eu sou Pedro Alcântara e eu sou muito fã do Homem-Aranha. Hoje quem tá aqui me ajudando a gravar vídeo não é minha namorada, e sim o meu pai, e ele sabe o quanto eu já gastei dinheiro com coisa do Homem-Aranha. E tem coisa do Homem-Aranha na minha casa inteira, tem coisa do Homem-Aranha... Eu tenho um monte de gibi do Homem-Aranha, eu tenho um monte de item do Homem-Aranha, mas eu acho que eu não preciso ficar mostrando esse tipo de coisa, porque meio que não faz muita diferença, a não ser que vocês falem: Pedro, mostre a sua coleção de coisas do Homem-Aranha, ou qualquer coisa do tipo. Eu acho que uma coisa que interessa mais pra falar do Homem-Aranha é o que eu sinto a respeito dele, porque que eu acho que ele é tão importante pra mim e pra tanta gente, porque que é um personagem tão relevante até hoje. Eu acho que vai soar meio pesado o que eu vou falar agora, mas eu acho que o Homem-Aranha, ele é importante porque ele é pobre. Pensa comigo, lá nos anos 60, quando o Homem-Aranha foi criado pelo Stan Lee, pelo Steve Ditko, e depois teve o John Romita participando ali da criação de muita coisa importante, e muitos personagens importantes ali do círculo social do Homem-Aranha, sejam vilões, aliados, amigos ou qualquer coisa do tipo. Desde aquela época, o Homem-Aranha sempre foi um personagem popular. E hoje em dia, quando a gente vai na banca, a gente vê que história em quadrinho é uma coisa muito cara. Mas, antigamente, ao longo de muitas décadas, ler história em quadrinho sempre foi um hobby barato, sempre foi uma diversão muito acessível para crianças e adolescentes e também adultos que queriam algum tipo de distração. Hoje em dia é um pouquinho mais complicado, porque ficou um pouco mais elitizado. Eu acho que quando a gente vai contemplar ou consumir, seja lá a palavra que você quiser usar, quando a gente vai ler ou assistir alguma coisa, alguma obra de ficção, quando a gente vai apreciar a arte, é importante que a gente se veja. Claro, não precisa ser uma coisa tão limitada. Acho que se a gente só se vê na arte, a gente tá fazendo isso do jeito errado, e quando a gente nunca se vê na arte, a gente também tá fazendo isso errado. É importante ter um pouco de equilíbrio. E o Homem-Aranha é um personagem importante pro público ali na época em que ele foi lançado, e continuou sendo relevante, porque ele poderia ser qualquer um de nós. Ele usava uma máscara que escondia o rosto, então dentro da história, para quem não sabia quem ele era, ele literalmente poderia ser de qualquer etnia, de qualquer classe social, ou ele poderia ser qualquer coisa. E ele era justamente um menino que sofria bullying, que tinha perdido os pais, que era pobre, que tinha um chefe meio babaca, ou seja, ele passava por problemas que qualquer pessoa pode passar e vai passar em algum momento da vida. Vai passar por algum desafio meio desagradável, infeliz. E dessa forma, quando a gente fala do Homem-Aranha, a parte humana dele, que é o Peter Parker, ou qualquer outra identidade secreta que qualquer versão diferente do Homem-Aranha tem, por exemplo, o Miles Morales, que é um personagem muito legal, eles são personagens com os quais a gente vai se identificar mais. Mais uma vez, eu não acho que a gente precisa se identificar com tudo que a gente tá vendo, mas se a gente não se identificar nunca, a coisa fica meio sem graça, e aquela obra de arte, ela vai ter uma relevância um pouco diferenciada, e pra mim vai ser um pouco menos relevante. E aí eu acho que uma das imagens mais populares, né, uma das ideias mais populares a respeito do Homem-Aranha é justamente quando ele tá ali com as suas roupas de civil, né, quando ele tá como Peter Parker, estudando, ou no trabalho, ou depois ali na faculdade, com os amigos, com a namorada dele, ou com a esposa dele, no caso depois, quando ele se casa, quando ele percebe que alguma coisa de errado vai acontecer e que ele precisa agir como Homem-Aranha e não como Peter Parker, e aí os desenhistas fazem aquela brincadeira de cobrir metade do rosto dele com a máscara do Homem-Aranha pra gente pensar, agora ele vai resolver algum problema que, felizmente, eu não tenho na minha vida real, mas sem esquecer que ele ainda é um ser humano ali por trás daquilo. E quando a gente coloca essas temáticas em uma narrativa
narrativa extremamente acessível para crianças e adolescentes do mundo inteiro que podem ler e se identificar com aquilo, a gente está ensinando para as crianças e para adolescentes do mundo inteiro que qualquer um pode ser um herói, qualquer um pode enfrentar os grandes vilões do dia a dia, que geralmente são a falta de dinheiro, as contas, problemas familiares e qualquer outro tipo de coisa parecida com isso. Problemas reais, além dos problemas fantasiosos de professores malucos, o pai do amigo rico, cientista maluco, tem muito cientista maluco, né, no Homem-Aranha, ou criminosos que usam roupa de escorpião, ou um outro jornalista que teve uma atitude antiética na conduta, conduzindo o trabalho dele, e ficou com raiva do Homem-Aranha e depois ficou com raiva do Peter Parker. Ele usou uma roupa alienígena que pegava tudo que tinha na cabeça dele e piorava, então o cara já tava com umas ideias meio erradas e aí ele ficou uma pessoa pior. Então é por isso que o Homem-Aranha é tão relevante assim, porque ele é importante, porque ele é muito legal e muito carismático. Mas eu acabei de mencionar um vilão que é um pouco diferente, que é o Venom, que é um cara que usa uma roupa alienígena, que é um ser vivo, que antes tinha sido usada pelo Homem-Aranha, e quando o Homem-Aranha tá usando esse traje alienígena, ele não solta a teia assim, ele solta a teia assim. Sai aqui das costas da mão dele. Mas eu prometi que eu ia responder uma pergunta que todo mundo pode ter, que é por que o Homem-Aranha solta a teia assim. Você está preparado para isso? Você está preparado para ouvir a resposta para essa pergunta? Bom, vamos lá. O Steve Ditko, que foi um dos criadores do Homem-Aranha, inclusive, segundo o que foi documentado, um dos maiores responsáveis por a gente ter tanta ênfase na parte humana da vida do Homem-Aranha, ele era um desenhista muito competente, muito talentoso, e ele também fazia muita questão de pesquisar referências para o trabalho dele. E tinha um diferencial no trabalho dele, que era uma facilidade que a maioria dos desenhistas não tem. Se você já tentou desenhar alguma coisa na vida, a figura humana, você sabe que uma das partes mais difíceis do corpo humano de se desenhar é a mão. Mas o Steve Ditko, ele era tão competente desenhando mãos que muitas vezes ele fazia questão de que os personagens mostrassem as mãos em algum quadro, mesmo quando não houvesse nenhuma necessidade disso, só para mostrar que ele podia. E também porque ele colocava expressividade nos desenhos das mãos. E o Steve Ditko também foi um dos criadores do Doutor Estranho, que é aquele personagem que faz magia. E quando o Steve Ditko foi fazer as pesquisas dele para entender melhor o que ele poderia assimilar no trabalho do Doutor Estranho, ele descobriu que existiam algumas correntes ali de religiões asiáticas, nas quais parte da mitologia do Doutor Estranho é baseada, que elas tinham alguns gestos de mão específicos e cerimoniais que representavam talvez ali espíritos ruins sendo afastados, e um desses gestos era justamente esse posicionamento de mãos. E ele começou a adotar isso e também outras poses para o Doutor Estranho, mas como eu disse, poucos desenhistas desenhavam com tanta facilidade mãos como o Steve Ditko, e ele percebeu que ele poderia, além da assinatura propriamente dita, e daquela assinatura de colocar mãos o tempo todo nos desenhos, ele poderia fazer uma graça ali e colocar como uma característica de dois personagens que ele criou uma posição de mãos que é tão difícil de desenhar quanto as mãos em qualquer posição, que é justamente esse gesto. E é por isso que a gente tem o Homem-Aranha e o Doutor Estranho fazendo esse gesto de mãos em tantas histórias, em tantas adaptações em animação, em cinema e live action. E eu vou tentar ver o filme do Homem-Aranha e eu espero gostar. E eu sei que eu vou gostar porque eu me divirto com qualquer coisa relacionada ao Homem-Aranha. Provavelmente esse foi o vídeo que eu falei mais rápido, sem preparo algum, porque eu tive a ideia de fazer esse vídeo, agora há pouco. E se você quiser, e se me deixarem, eu passo muito tempo falando sobre Homem-Aranha, ou sobre Phoenix, que é a banda que eu gosto. Se você quiser saber o que é Phoenix, você pode ir no meu canal secundário, que eu falo só sobre música. Eu lancei um vídeo curto outro dia falando do Phoenix e da relação que o Phoenix tem com uma dupla muito importante da música francesa. Se você gostou desse vídeo, você pode se inscrever, comentar, deixar o joinha, interagir com esse vídeo, porque isso me ajuda, isso ajuda o meu canal a alcançar mais gente. Se você gosta desse conteúdo, vai treinar o seu algoritmo para te entregar mais conteúdo parecido com esse, e aí fica bom para todo mundo. E logo
logo logo eu vou fazer mais vídeos sobre assuntos relacionados à cultura pop ou sobre qualquer outra coisa que der vontade de falar, menos no meu canal de música que não é sobre qualquer coisa, é sobre música. E como sempre, isso não é um aviso, é uma ameaça.